E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando aqui mais uma vez trazendo algumas questões agora de anestesiologia, tá certo? Então para você que é meu aluno aí das aulas presenciais, né? A gente está vendo aí o assunto de anestesiologia, eu vou trazer algumas questões aqui para que a gente possa fixar esse assunto, tá? E se você que está chegando agora através desse vídeo aqui no canal, tá? Já seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like aí no vídeo, tá certo? E de ativar o sininho de notificação para receber novos vídeos, tá? Então vamos aqui, pessoal, para a primeira questão. Para obter uma anestesia local segura e com profundidade e duração adequadas, o cirurgião dentista deve conhecer a farmacologia e a toxicidade dos anestésicos locais e dos vasoconstrictores, para assim poder selecionar a solução mais apropriada ao tipo de procedimento e condições de saúde do paciente. Sobre essa temática, assinar a alternativa incorreta. Olha aqui, pessoal, grife isso aqui, incorreta, tá? Então, tu bota seta aí, faz qualquer coisa para chamar a atenção, para tu não vacilar e perder a questão, certo? Vamos aqui à nossa alternativa A. Os anestésicos locais são bases fracas. Pessoal, já vamos parar por aqui, certo? Bases fracas. Exatamente isso, tá? Os anestésicos, pessoal, a molécula de anestésico, ela é uma base fraca, certo? Então ela tem essa propriedade, a molécula em si. Mas, professor, aprendi que o anestésico ele tem natureza ácida. Não vamos confundir, gente, a natureza da molécula com a natureza da solução, certo? A molécula anestésica em si ela tem natureza básica, mas a solução anestésica como um todo ela tem natureza ácida, tá? Então o anestésico local são bases fracas, essa afirmativa está correta. Pouco solúveis em água, é verdade, certo, gente? Os anestésicos locais, essas bases fracas, possuem pouca solubilidade em meio aquoso, certo? E instáveis quando expostos ao ar. Exatamente isso aqui, pessoal, tá certo? É uma outra propriedade das moléculas de anestésico local, tá? Dessas bases fracas aí, beleza? E aí, professor, o que faz para resolver isso aqui, né? Geralmente aí se adiciona alguns sais, certo? Geralmente aí o HCl, beleza? Para poder resolver aqui boa parte dessas propriedades negativas da molécula de anestésico, certo? Então vamos para a alternativa B. Para uso clínico, são adicionados ao ácido clorídrico, formando um sal, o cloridrato, que apresenta maior solubilidade e estabilidade na solução. É exatamente isso, pessoal. Acabei de falar aí na alternativa de cima, né? Ó. Então aqui ó, eu vou trazer uma figurinha para você ver aqui ó, onde que está esse sal, né, gente? Ó, então o HCl, ó, ele é colocado aí na solução, cloridrato, certo? Para que a gente tenha uma melhor estabilidade da solução, beleza? Então é isso que a gente vê nos nossos tubetes, né? Então a gente tem essa adição de ácido clorídrico para poder estabilizar a solução, já que ela é instável e a gente viu isso, né? Na alternativa A, beleza? Então essa alternativa está verdadeira, não é a nossa alternativa correta porque ele quer a falsa, tá? Vamos para a C. As amidas foram os primeiros anestésicos locais a serem sintetizados, tendo como precursor a cocaína. Pessoal, vamos aqui nós, certo? Aqui é um assuntozinho lá da introdução, né? Do histórico, aspecto histórico dos anestésicos locais. Então aqui, pessoal, ó, as amidas foram os primeiros anestésicos locais a serem sintetizados? Não foram, pessoal. Então as amidas aqui, elas foram sintetizadas muito tempo depois, certo? Alguns anos depois dos anestésicos, pessoal, que foram lá originados a partir da cocaína, né, gente? Do tipo éster, certo? Do tipo éster, certo? Então não vamos confundir. Primeiro vieram os anestésicos do tipo éster, né? A cocaína derivada, né? É um tipo de éster, tá bom? E depois vieram as amidas, tá? Então até aqui, ó, as amidas foram os primeiros anestésicos locais a serem sintetizados. Isso aqui tá falso. Mas aqui, ó, tendo como precursor a cocaína, pois é, a cocaína foi o precursor de tudo, certo? Então é por isso, essa primeira afirmativa do item é que faz com que ele seja falso. E é nossa alternativa incorreta, né? Então a gente vai marcar a alternativa C. Mas vamos ver aqui, gente, o D, tá? A toxicidade sistêmica dos anestésicos locais
após sua absorção para a corrente sanguínea, ocorre primeiramente pela depressão, primariamente, né, pela depressão do sistema nervoso central, ok, mais sensível à ação desses fármacos. Exatamente, pessoal. Por quê? Porque quando a gente tem essa condição de toxicidade, gente, a gente tem a seguinte situação: a quantidade de anestésico que está entrando na corrente sanguínea é muito maior do que a quantidade de anestésico que está deixando o seu corpo, certo? Então a gente começa a ter os efeitos da toxicidade, tá? E o sistema nervoso central, ele é mais sensível por quê? Porque todos os anestésicos locais, eles ultrapassam a barreira hematoencefálica, tá certo? Eles ultrapassam a barreira hematoencefálica. Beleza, gente? Tranquilo? Então, nessa primeira questão, a alternativa C é a nossa alternativa da questão, tá? Então, vamos para a próxima questão aqui. São consideradas reações adversas ao uso do anestésico local, principalmente quando aplicados diretamente no vaso sanguíneo, exceto. Pessoal, vamos lá. Ele quer saber qual das reações aqui acontecem com o paciente quando a gente faz, né, a punção dentro de um vaso sanguíneo. Mas ele quer a exceção, tá bom? Então vamos aqui a nossa alternativa A. Vasoconstricção local. Vamos deixar isso aqui de stand-by, né? Vamos marcar aqui, vamos para a nossa alternativa B. Toxicidade sistêmica, vamos lá, gente, ó. Toda vida que eu faço a punção, certo, gente, de um anestésico local dentro do vaso sanguíneo, eu acabo aumentando a probabilidade desse paciente ter um efeito de toxicidade sistêmica. Por quê? Porque eu estou colocando aquele volume de anestésico dentro da circulação sanguínea propriamente dito. Então, a quantidade de anestésico que eu estou colocando dentro do vaso, ela vai ser muito maior do que a quantidade de anestésico que vai estar saindo, certo? E aí os efeitos de toxicidades, eles vão começar a aparecer, tá certo, no paciente, desde que a quantidade ela comece a exceder esse limite, tá certo, gente, de excreção do anestésico. E aí a gente tem alguns efeitos que a gente pode abordar em um outro momento, tá certo? Mas o efeito de toxicidade sistêmica, ele fica muito suscetível, certo? Quando a gente faz a punção, né, dentro do vaso sanguíneo, tá certo? Então, aqui é verdadeiro, mas ele quer o exceto, tá? Vamos lá, pessoal. Hemorragia intracraniana em pacientes suscetíveis? Sim, pessoal. Tem paciente que tem suscetibilidade de ter hemorragias cranianas quando, né, submetido aí dentro da circulação sanguínea aos anestésicos locais, tá certo? Também, sim, é um efeito de complicador, é um efeito complicador da administração intravascular de anestésico local, certo? Depressão do sistema nervoso central, sim, pessoal, também é uma situação, principalmente quando a gente tem, né, uma injeção intravascular de anestésico do tipo lidocaína, né? Uma vez que os seus subprodutos vão começar a deprimir, né, o sistema nervoso central, tá bom? E aí a depressão do sistema nervoso central também é um efeito de toxicidade sistêmica, tá? É uma condição clínica, né, do sinal, né, que sinaliza aí uma possível toxicidade sistêmica, tá bom? E uma outra situação, aumento brusco da pressão arterial, né? Então, se a gente tiver aí algum anestésico que tenha um vasoconstrictor associado e a gente faça a punção, né, a injeção dentro do vaso sanguíneo, esse anestésico associado a vasoconstrictor pode sim aumentar bruscamente a pressão arterial, tá certo? Principalmente, né, os vasoconstrictores aí simpaticomiméticos, como por exemplo, mais comum aí a adrenalina. Beleza, gente? Tranquilo? Então, nossa alternativa aqui, vamos voltar para a alternativa A. Por que, professor, que a alternativa A está errada? Pessoal, vamos lá. Uma informação muito importante para vocês, certo? Se eu sei que o anestésico com o vasoconstrictor, ele vai me dar uma vasoconstricção no local com todos os benefícios que a gente já sabe. Por que essa alternativa está errada? Pessoal, entenda, ele está pedindo aqui uma situação em que eu estou fazendo a punção, a injeção do meu anestésico dentro do vaso sanguíneo. Então, se eu estou fazendo essa situação dentro do vaso sanguíneo, não vai ter uma vasoconstricção local, certo? Uma vez que o agente simpático mimético, no caso a adrenalina, ela vai agir nos receptores dos músculos lisos que estão do lado de fora do vaso sanguíneo, entendeu?
Por isso que nessa condição de uma injeção intravascular, tá certo? A condição de vasoconstricção não vai acontecer e a nossa alternativa A, alternativa correta, certo? E aí, questãozinha inteligente, né? Muito boa, tá bom? Então, fique ligado aqui, tá? Vamos para a próxima, né? Aqui, pessoal, olha, já botei aqui, fui bonzinho, já botei aqui uma resposta, né? Mas vamos nós aqui, ó. Durante o atendimento de mulheres grávidas, qual anestésico deve ser evitado por risco de desenvolver methemoglobinemia? Vamos lá, gente. Para quem não sabe o que é methemoglobinemia, é uma condição em que o oxigênio ele vai ficar ali retido dentro da hemoglobina, né? Vai ficar preso. E aí a gente tem uma oxidação da hemoglobina, tá? E isso acontece, tá certo? Devido à produção de um metabólito de um dos anestésicos que estão aqui nas alternativas, tá certo? E a gente, né, tem que conhecer quais são e, nesse caso, a prilocaína, tá certo, gente? É um anestésico que pode causar aí methemoglobinemia nas gestantes, certo? E como é que isso acontece, né? Ó, aí a prilocaína ela vai passar, né, pela metabolização, vai cair na circulação sanguínea, a gente vai administrar no tecido, né? Aí o tecido vai absorver para a circulação sanguínea de forma lenta e vai passar pela primeira passagem, né? Aqui, ó, metabolização de primeira passagem pelo fígado, depois vai pelo pulmão, né? Uma pequena quantidade pelo pulmão. E aí, gente, os metabólitos, né, deste metabolismo vai gerar ortotoluidina. Essa ortotoluidina é a responsável por manter essa oxidação da hemoglobina e aí eu tenho um evento de methemoglobinemia, tá certo? Então, o anestésico que pode causar essa alteração, a methemoglobinemia, é a prilocaína, beleza? Aí, pessoal, vou deixar aqui, ó, uma sugestão de vídeo para vocês sobre o assunto, tá? Mais um, né? E se você curtiu essa resolução de questão, já vai deixando o like aí, tá certo, gente? Se inscreve no canal. E se você é meu aluno aí das aulas presenciais, espero que tenham curtido também, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários embaixo. Então, tira a dúvida lá na sala de aula, né? Que a gente vai tentar responder na medida do possível. Beleza, pessoal? Então, um abraço, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.